Oi, 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 eu sou a Erika Andrade, eu sou psicóloga, sou psicanalista. Sejam muito bem-vindos a esse canal Provocações Psicológicas e hoje nós vamos bater um papo sobre o transtorno de personalidade narcisista e espíritos obsessores. Nós vamos fazer um parâmetro para a gente poder identificar como que essas duas vertentes andam entrelaçadas. Mas antes da gente continuar, se inscreve no canal, dá o teu joinha para você não perder nenhum lance por aqui, tá legal? Você, por algum acaso, já deve ter se perguntado o que move esses espíritos obsessores. Então vamos lá. Eu vou dar alguns exemplos do que está por trás de tanta maldade dessas pessoas. A primeira delas é a vingança. Não adianta. Quando você vê uma pessoa muito vingativa, você pode pensar logo que essa pessoa ela está obsediada por espíritos que foram desencarnados e que não aceitaram estarem em outro plano. A questão do orgulho, pessoas muito orgulhosas, com dificuldade de perdoar, com dificuldade de superar suas mágoas, pessoas que guardam muito rancor, fraqueza moral, essas pessoas têm uma baixa moralidade, né? Ela não tem aquele âmbito de ter moral sobre alguma coisa, ele está sempre se escondendo atrás de um falso eu, de uma falsa moralidade. É um desejo mesmo de fazer o mal, certo? O narcisista, ele tem esse desejo e ele sente prazer em fazer mal ao outro. Além também do ódio. Ódio, essa pessoa ela é tomada pelo ódio dentro do coração dela. Mesmo que ela não perceba, as pessoas que estão próximas a ela conseguem identificar facilmente aquele ódio que aquelas pessoas carregam no coração. Por quê? Porque são obsessores. São pessoas que estão, digamos assim, sendo conduzidas por espíritos obsessores. Mas não vá pensando que são só esses espíritos obsessores que nos procuram por vingança, não. Muito pelo contrário. Nós também chamamos essas pessoas para a nossa presença, para perto de nós mesmos. Por quê? Porque eles são apenas espíritos desencarnados dos próprios homens, né? Homens da humanidade que degradaram moralmente aqui e estavam encarnados e regressaram para o mundo dos espíritos com deformações no seu perispírito, ou seja, no seu corpo espiritual, originados pelo quê? Originadas, digamos que essas deformações são decorrentes de vícios e crimes praticados aqui no plano material. Então, neste plano, esses espíritos, eles têm a oportunidade de estarem evoluindo. Porém, infelizmente, não acontece com todos, né? Então, todos os espíritos fracassados terão, assim como nós, a oportunidade de reencarnarem novamente, continuando a sua rota evolutiva neste e em outros planos. Por isso que se diz que a morte não é o fim, a morte é uma transformação. Só que essa perversão de narcisistas, obsediados, ela existe apenas por causa do livre-arbítrio, porque todos nós temos a escolha entre o bem e o mal. Nós temos que ter esse discernimento. Só que muitas vezes pessoas diagnosticadas com transtorno de personalidade narcisista, eles têm essa dificuldade de discernir o bem do mal. Contudo, a influência desses seres pervertidos do mal sobre a nossa humanidade, ela não pode ser ignorada nem negligenciada por nós. Sabe por quê? Porque da mesma forma que existem organizações criminosas no plano físico, o mesmo acontece no plano oculto da vida, e é aí onde mora o perigo. E não satisfeitos em apenas sugerir mentalmente aos homens desvios morais e a prática de crimes, eles articulam como quadrilhas organizadas, estabelecendo estratégias de ataques mais eficientes, visando atingir todos aqueles que estão propensos para o mal. Já pensou
Como diz Freud, todos nós nascemos perversos polimorfos. E visando atingir todos aqueles que têm a maldade dentro de si, para que ela se potencialize. E principalmente aqueles que ainda não conseguiram consolidar a moral de Cristo no seu interior. Por isso que a psicologia e a espiritualidade, elas têm que andar juntas, porque uma é um suporte para a outra. Mas não fiquem apavorados. Existe cura e existe tratamento para esse tipo de obsessão. Mas você pode procurar um tratamento psicanalítico, pode optar também por uma regressão, hipnose, terapia de vidas passadas. E também nós temos a alternativa das viagens astrais, certo? Porque tanto podemos estar visitando planos superiores, se estivermos moralmente equilibrados, nós podemos ser projetados para as zonas inferiores do umbral, onde os obsessores podem nos conduzir para locais de perversão moral, onde ocorrem verdadeiros bacanais, degradando a nossa imagem. E ainda assim, a nossa mente, dentro dessa viagem astral, nesses locais, a gente pode praticar o perdão e vibrar em sintonia mental com esses espíritos, fazendo assim com que haja harmonia e eles passem para um plano superior, deixando assim, digamos, a gente em paz nesse momento. É por isso que a gente fala que o narcisista, ele é muito orgulhoso e ele é muito vaidoso. Mesmo as pessoas que possuam conhecimento doutrinário, incluindo o espiritismo, incluindo a psicologia, incluindo leituras de Allan Kardec, de Valdo Franco, mesmo assim essas pessoas, elas são obsediadas, então são pessoas fracas, certo? Elas são vítimas desses obsessores. Então, o que está acontecendo neste momento no planeta Terra? Nós estamos em transição planetária, mas estes espíritos que ainda existem são permitidas a permanência deles aqui, a sua atuação ela se dá em tempo maior e principalmente nessa fase de transição planetária faz parte desse processo. Tá bom? De separação dos espíritos inferiores e dos espíritos superiores. Os inferiores continuarão a reencarnar aqui na Terra. E os outros passam para outras dimensões, digamos assim. Então, o meu recado de hoje é o mesmo de Jesus Cristo. Orai e vigiai, que é o que ele nos ensina. Tenhamos fé em Deus e persistência na nossa transformação moral. E aí, gostou do vídeo? Dá o teu joinha, comenta, estaremos aqui para mais provocações psicológicas.